pessoal! Hoje iniciamos um módulo muito importante chamado Split Payment. Eu espero que seja bastante produtivo. Eu vou trazer aqui nas outras aulas, eu vou fazer uma introdução, depois nós teremos alguns exemplos de Split Payment, porque para que vocês possam entender como que é a ferramenta, como que ela vai funcionar. Né? Então, assim, e tudo que a gente está mostrando são através de leituras, colegas nossos que desenvolveram algumas ferramentas ou algumas metodologias de estudo. Até aqui eu trago alguns exemplos de colegas que fizeram essa metodologia, que a gente muitas vezes fez junto, um ajudou o outro, enfim, todo mundo se ajudando, né, para trazer algo para vocês que fique um pouco mais claro, ou que dá um pouco mais de clareza, de conforto, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas a intenção é que a gente consiga passar para vocês com um pouco mais de detalhe o que é essa metodologia, o que é essa ferramenta, como que é esse procedimento, que para nós aqui no Brasil é muito novo. Como eu disse, já tem alguns países, principalmente os da União Europeia, que já trabalham com essa ferramenta, né? Não nesse nível de detalhes que está sendo proposto aqui, mas que já trabalha, né? Então, para nós é uma novidade. Eu não entendo e assim não acredito que seja de todo ruim. Eu acredito que é uma forma de pagamento eficiente, só que a gente precisa avaliar vários pontos: como ela se dará, qual o custo de investimento, como que nós teremos que nos adaptar para essa nova cultura, para essa nova ferramenta. Então, tudo isso a gente tem que deixar claro, e no finalzinho a gente tem alguns pontos de atenção que eu acredito que sejam importantes para todos nós, até para a gente pensar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Essa é a primeira aula, eu vou dividir aqui com vocês. Tudo que é novo assusta um pouco, mas a gente precisa entender que isso aqui vai acontecer. É algo que a gente já sabe efetivamente que terá o desenrolar de efetivamente acontecer. Então, não dá para a gente lutar contra algo que já está posto, né? O melhor que a gente tem que fazer é aproveitar essa oportunidade, entender e ser um diferencial, né? Acho que esse é o melhor cenário para nós. Então, vamos lá. Conceito de split payment. Então, vejamos. Será uma forma, deixa eu colocar um ponteiro aqui, que eu acho que fica mais fácil. Será uma forma de pagamento por liquidação eletrônica. O que é isso? Liquidação financeira eletrônica. Serão prestadores de serviço que segregarão e recolherão ao Comitê Gestor do IBS e à Receita Federal os valores do IBS e da CBS, respectivamente, devidamente informados em documento fiscal. Então, em resumo, o que são esses dois pontos aqui? O conceito de split payment mais é de que vamos colocar, entre aspas, uma retenção. Então, ou seja, se o fisco tivesse isso na fonte, eu, fornecedor, eu vou mostrar isso depois ali como se dará, né? Mas só para a gente ir entendendo. Eu, fornecedor, emito uma nota fiscal e mando para esse prestador de serviço. Lá ele vai segregar, ele vai pegar aquele documento e vai segregar o que é do Comitê Gestor e o que é da Receita Federal. Obviamente, o que vem informado no documento fiscal. O que é esse prestador de serviço que tanto fala, que a gente lê no PLP 68 e não entende direito, né? Esses prestadores de serviço nada mais são do que as instituições financeiras e ou bancárias. Então, aqui a gente pode dar, desde que devidamente dentro das condições que serão estabelecidas pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal, que a gente ainda não tem isso claramente, são prestadores de serviço que farão esse serviço e que poderá ser qualquer instituição financeira, um banco, como, sei lá, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal, financeiras, as factories, ou seja, várias entidades e instituições que ficarão responsáveis por fazer essa divisão, tá? Então, esses prestadores de serviço, quando vocês ouvirem essa palavra prestador de serviço, é uma instituição bancária,
área financeira ou qualquer prestador de serviço que seja autorizado pelos órgãos competentes a prestar esse tipo de serviço e a ter os controles que são obrigatórios que esses prestadores de serviço possam efetuar. Um ponto aqui de atenção que eu trago aqui para os prestadores de serviço é que se cogita, a gente escuta nos bastidores, que terá aqui uma taxa, acho que não seria uma taxa de administração, uma tarifa. Por exemplo, como a gente paga hoje talvez uma tarifa de conta corrente, alguma coisa assim, que isso seria cobrado por esses prestadores de serviço. Resta saber se isso é verdade mesmo, quanto que isso custará e quem pagará, né? Quem pagará, vocês já podem ter uma noção para quem ficaria esse encargo aí. Mas não existe nada disso no PLP, mas estão cogitando essa possibilidade, uma vez que aqui nós estamos falando de instituição financeira, né? E esse pessoal não perde, né? Então a gente tem que ficar de olho nesse ponto. Outro ponto importante é que o Poder Executivo da União e o Comitê Gestor deverão aprovar o orçamento para desenvolvimento do split payment, operação e manutenção deste sistema. Olha, gente, hoje o que a gente escuta é que o governo, que a União, já está trabalhando nessa ferramenta e que todos os investimentos serão custeados pela União e pelo Comitê Gestor. Há de se conferir. Ainda não se tem nem o cheirinho de como vai ser esse sistema. Então, a gente está em vias de acompanhando, verificando, né? E aí eu deixo aqui também um ponto de atenção que nós também, e quem está me assistindo aqui, que está nessa aula, precisa ter esse cuidado para entender como que isso aqui vai funcionar, ok? Então, são pontos que a gente precisa prestar bastante atenção e ficar atentos. Tá? Mais um ponto aqui é que, em ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal do Brasil, poderão estabelecer implementação gradual deste regime, bem como facultar a adoção. O que ele quer dizer aqui? Hoje, gente, o split payment ele entra com a reforma tributária em 2026, né? A gente já passou por esse tema no início aqui, falando um pouquinho sobre os prazos da transição e começa em 2026. Só que eu disse aqui em cima que nós ainda não temos nem o cheirinho desse sistema, né? Então, o que vem aqui dizendo e que trouxe na reforma tributária, no PLP 68, é que essa implementação pode ser gradual, né? Bem como facultar a adoção, né? Então, pode ser que em 2026, se a gente não tiver ainda um sistema pronto, pode facultar, ou estiverem em teste, né? Pode ser facultada a adoção do split payment, bem como o Comitê Gestor e a Receita Federal ir liberando gradativamente esse regime. Há que se conferir. E esse arranjo, o que é arranjo? É toda essa forma de pagamento de liquidação financeira eletrônica. O mundo financeiro usa muito esse termo, né? Arranjo. Então, financeiro, econômico, né? Então, com esse arranjo, o fisco garantirá sua arrecadação e evitará a evasão. Bom, aqui a gente já conversou bastante sobre isso. Eu não estou dizendo que o split payment não seja uma boa ferramenta, ou que ele dá para a gente uma segurança maior. Não é isso. Mas eu vejo como um ponto positivo mais para o fisco do que para nós contribuintes. Por quê? Porque o fisco vai garantir a sua arrecadação e, obviamente, ele evita a sonegação do imposto, né? Isso é claro. Vocês verão como vai ser todo esse arranjo, como vai ser como que vai funcionar o split payment nas próximas aulas, onde eu vou trazer alguns exemplos. Então, vocês vão entender como é tão bem formatado que fica praticamente, né, impossível, vamos dizer assim, porque sempre há uma brecha, né, de se sonegar, né, porque ele é bem amarrado, ok? Então, sobre o conceito de split payment é isso. Vamos passar agora para como se dará
todo o processo de split payment, como que vai funcionar essa ferramenta, quais são os tipos e modalidades que nós temos. Então vamos lá, vamos entender direitinho como que vai funcionar a tratativa do split payment. Então eu tenho um fornecedor, esse fornecedor é obrigado a informar no documento fiscal os valores do IBS e da CBS, bem como vincular essa operação com a transação de pagamento. O que ele está querendo dizer? Que esse fornecedor precisa colocar os valores dos tributos e mais como vai ser a condição de pagamento daquela nota fiscal. E aí, de posse disso, o fornecedor ou quem quer que seja responsável por isso, acho que aqui essa figura de responsável seria um contador, alguém que faça isso, vai transmitir essa informação, né, já vinculando o valor dos impostos mais a transação de pagamento ao prestador de serviço. Lembra, a gente falou agora do conceito e a gente entendeu o que é prestador de serviço, que são instituições financeiras. O fornecedor ele é obrigado a enviar e transmitir essa informação a esse prestador de serviço. E aí, de posse dessa informação, o prestador de serviço deverá, antes de fazer a liquidação financeira, o que ele quer dizer com liquidação financeira? Antes de extinguir aqui a obrigação do recolhimento do tributo, né? Então, veja que aqui é antes da liquidação. Então, o prestador de serviço terá essa obrigação e esse dever de, antes de liquidar, consultar o comitê gestor do IBS e da Receita Federal para confirmar o valor a ser segregado e recolhido. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, prestador de serviço tem a obrigação de ir lá no comitê gestor. Aí como que se dará isso, Cida? Também no mundo das ideias. Entendemos que a nota fiscal eletrônica, o CTI eletrônico, todas essas questões aí, e a nota fiscal de serviço, tanto que a gente tem aí uma tratativa para 2025 ou 26, se eu não estiver muito enganada, já para ter a nota fiscal de serviço. Por quê? Porque aí o comitê gestor, no momento da emissão da nota, ele já busca essa informação, tanto o comitê gestor como a Receita Federal, terá essa informação lá em tempo real, através do XML, do documento fiscal, e quando o prestador de serviço fizer essa checagem antes da liquidação financeira, o comitê gestor e a Receita Federal já terão, via de regra, a informação dos valores. Aí, de posse, depois dessa consulta, viu, tá lá, ok, beleza, o prestador de serviço vai fazer a segregação. O que é essa segregação? Ele vai pegar o valor dos tributos. IBS, ele manda para o comitê gestor do IBS e a CBS, ele manda para a Receita Federal. Então, daquele valor ali, ele tira os impostos, o resto do valor, ele volta para o fornecedor que emitiu o documento fiscal, fechando esse ciclo, ok? Até aqui, beleza. Caso, naquele momento que o prestador de serviço for consultar esse documento, ele não ache ou não tem ou está indisponível, né? Alguma coisa assim, e ele não consiga ter essa informação. O prestador de serviço é obrigado a segregar, tá? Mesmo que ele não conseguido fazer essa consulta, ele é obrigado a segregar e recolher esse tributo. Beleza? Só que aí o que vem? Fechou, você fez o recolhimento, tá tudo certinho. Aí, posteriormente, o comitê gestor do IBS e a Receita Federal farão a validação. E caso eles verifiquem que há um valor excedente recolhido, essa diferença será devolvida ao fornecedor em até 3 dias úteis. Que é o fornecedor? Porque toda essa miscelânea de coisa aqui está envolvendo o fornecedor. Foi ele é que é obrigado a mandar para o comitê gestor e para a Receita Federal, para o prestador de serviço. Depois o prestador de serviço é que precisa fazer essa validação junto ao comitê gestor. Então,
Se tiver um recolhimento em duplicidade ou valores, desculpa, nem é duplicidade, valores excedentes por algum problema. Feito isso, feita essa checagem, o comitê gestor e a Receita Federal devolverão o valor excedente ao fornecedor. E toda essa liquidação de pagamento será por operação. Então, gente, ou seja, será por documento fiscal emitido. Vocês pararam para pensar os milhões, trilhões, nem sei dizer para vocês, as inúmeras operações em segundos que essa ferramenta deverá operacionalizar, que ela deverá fazer esse trabalho? Quantas pessoas, quantas empresas emitindo nota fiscal ao mesmo tempo? Ela tem que fazer tudo isso. Então, aqui a gente olhando de fora, parece ser quase impossível que uma ferramenta dessa funcione, mas funciona. Já temos alguns países que ela tá tocando, e o Brasil, gente, na verdade, ele já está bem adiantado com muitas coisas aqui, né? Se é uma coisa que o Brasil consegue fazer bem, é a parte de obrigações acessórias, né? Toda essa questão. Então, eu acredito que poderá, não sei se sai para 2026 e tudo, mas tenho absoluta certeza que poderão vir uma ferramenta muito boa. Vale saber se todas as empresas terão condições de absorver uma ferramenta desse tamanho, porque ele vai ter que quase dobrar isso para dentro da sua empresa. E você precisa conferir, né? Então, resta saber o custo de investimento e implantação disso tudo. Mas a conferir, ok? Enfim, aqui nós temos algumas modalidades, entre aspas, ou formas de split payment, né? Que é o inteligente, o split payment cheio, que veio da ramificação do inteligente, o simplificado e o manual. O simplificado e o manual eu vou falar nos próximos slides ainda nessa aula, mas o cheio eu vou trazer exemplos, e o inteligente, o inteligente e o cheio eu vou trazer uns exemplos nas outras aulas, porque eu acho que fica mais fácil. Porque senão essa aula aqui fica muito grande, muito pesada, e às vezes a assimilação não fica tão boa, tá bom? Então aqui a gente vai falar sobre simplificado e manual. Terminamos essa aula, vamos para a próxima aula para falar do split payment inteligente. Então vamos lá. Passando aqui para o próximo. Opa! Split payment simplificado. Meu Deus, Cida, bem que você falou que esse negócio ia demorar um pouco, mas olha aí, gente, senta que lá vem história. Vamos lá. O split payment simplificado. Ele, primeiramente, será estabelecido pelo Comitê Gestor do IBS, para o IBS, obviamente, pela Receita Federal para a CBS. Neste procedimento, os valores de IBS e CBS serão segregados e recolhidos pelo prestador de serviço com base em percentuais pré-estabelecidos do valor da transação do pagamento. Cida, meu Deus, o que é isso? Nada mais é, gente, do que o seguinte. E aí vamos ler aqui o de baixo que eu já faço um apanhado geral aqui. Aí esses percentuais poderão ser diferenciados por setor econômico ou por contribuinte, a partir de cálculos baseados em metodologia uniforme, com transparência e incluindo dados de alíquota média, bem como histórico de utilização de crédito. Meu Deus, Cida, o que é esses dois parágrafos aqui? É o seguinte, o que está querendo dizer aqui? Por exemplo, nome que tem uma diversidade de operações, entendeu? Talvez ficaria difícil trabalhar com split payment inteligente, cheio. Então, o comitê gestor e mais a Receita Federal vão sentar, entender aqueles segmentos econômicos e vai fazer média. Uma média, por exemplo, das alíquotas que tem ali dentro. Porque isso vai acontecer muito, gente, no varejo. Por quê? O varejo tem uma segmentação de produtos muito grandes. Eles trabalham com tudo, desde ferramentas a produto de cosmético, tocador, alimento. Então, talvez para esse segmento de varejo seja uma boa, não sabemos ainda, que venha uma metodologia de uma média. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Na hora que o fornecedor mandar esse documento fiscal e ele bater no prestador de serviço, o prestador de serviço já terá
essa média. Então, ele já vai fazer essa segregação, ok? Até aqui? Então, beleza. Então, será mais ou menos uma diferenciação por segmento, setor econômico, e serão o comitê gestor e a Receita Federal que darão tom, os procedimentos e que fará essa média tendo como base uma metodologia aí que a gente ainda não conhece, mas que teremos que ficar de olho nisso. Que o Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal efetuarão o cálculo do saldo, foi o que eu falei, e após a dedução das parcelas já pagas, considerando o período de apuração e caso os valores pagos através da sistemática simplificada exceder o apurado, o Comitê Gestor e a Receita Federal devolverão o excedente em 3 dias. O que eu estou querendo dizer aqui? E isso é uma preocupação que eu trago com relação ao split payment simplificado, que a média pode ser, que é uma média, você pega todo o seu segmento e faz uma média. Pode ser que dentro daquele período de apuração, né, daquele mês, a média supere o valor das operações que efetivamente aconteceram. Nesse caso, se for isso que aconteceu, o fisco vai devolver esse dinheiro. Ok, mas pensa, ele foi recebendo isso, né? Houve uma antecipação de caixa. Pensa, houve uma antecipação de caixa e ele vai te devolver isso lá na apuração do imposto. Ele ainda tem 3 dias úteis para devolver. Eu vejo aqui uma antecipação de caixa e ele ganhando o seu dinheiro durante um tempo aí. Um ponto de atenção para nós. Outro ponto aqui é que a opção deverá ser para o IBS e a CBS simultaneamente. Então, você não poderá optar pelos tributos separadamente. Então, se o seu setor econômico está dentro da discricionariedade que o Comitê Gestor e a Receita Federal trouxe, que você pode trabalhar pela média, pelo simplificado, você tem que optar pelos 2 tributos. Não pode ser um ou outro. Tá? E, por fim, deverá permanecer por todo o período de apuração, todo mês, trabalhando daquela forma, ok? Beleza? Então, vamos agora para o split payment manual. Esse é simples, não vou me estender muito nele. Serão para os pagamentos fora do sistema financeiro. Qual que é, gente? Pagamentos em dinheiro, pagamentos em cheque. Nesse caso, o Comitê Gestor do IBS e Receita Federal deverão efetuar a devolução dos créditos em até 3 dias úteis ao contribuinte, uma vez que o prestador de serviço fez o repasse aos respectivos entes, Comitê Gestor do IBS e Receita Federal, dos valores respectivos do IBS e da CBS, no momento que o fornecedor enviou a nota fiscal. Você entendeu isso aqui? Querendo dizer aqui é o seguinte, independente se é manual ou não, o fornecedor é obrigado a mandar a informação da nota fiscal para o prestador de serviço. Lá, o prestador de serviço vai fazer a divisão. Ele fazendo essa divisão, o seu valor já foi retido, já foi pago para o fornecedor aquele valor. Então, e se a forma de pagamento for fora do sistema financeiro, for pagamento em dinheiro ou cheque, a hora que fizer a apuração e que o comitê gestor validar isso, ele tem que devolver esse dinheiro para o fornecedor. Também em 3 dias úteis, entenderam? É simples de explicar, mas eu não sei como que o Comitê Gestor e a Receita Federal farão essa checagem. Entendo que talvez pela condição de pagamento que tem no documento fiscal. Mas aqui é mundo das ideias, ok, gente? Então é isso, para não me alongar muito. O que eu tenho para falar sobre o conceito do split payment é isso, tá? Um grande abraço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, tá bom? Acho que é importante demais a gente se entender sobre split payment e eu vejo você na próxima aula, tá? Grande abraço, tchau, tchau.